acompanhando a Canção Nova, mais um momento histórico desta visita marcante do Papa Francisco aqui pela América Latina. Hoje o dia é da Bolívia. Os acontecimentos importantes estão se dando aqui porque o Papa está na Bolívia. E nós estamos acompanhando passo a passo aquilo que está fazendo o Francisco. Nesse exato momento, ele veio aqui até um parque de exposições, nesse imenso salão, para se encontrar com representantes dos movimentos populares do mundo inteiro. Aqui representantes de todos os continentes, 40 países presentes, e esses representantes, mais de 1.500, estiveram reunidos por 3 dias com o cardeal Turkson, que é o presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz da Santa Sé. Em nome do Papa, ele veio aqui para estar esses 3 dias reunido com esses representantes dos movimentos populares. Elaboraram uma carta que agora será lida para o Papa. E depois, o Santo Padre também se pronunciará a respeito do seu pensamento quanto ao trabalho desses movimentos populares. Aliás, a carta que os movimentos elaboraram para o Papa e para o mundo inteiro, porque é uma mensagem para o mundo, a carta acabou de ser lida num momento muito especial que foi feito aqui por líderes de movimentos populares do mundo inteiro. Agora, neste exato momento, começa a discursar o presidente da Bolívia, Evo Morales, que também é um presidente muito ligado aos movimentos populares, tem uma história muito ligada a essas questões sociais. Depois de Evo Morales, se ouvirá a voz do Papa Francisco e certamente o seu pensamento quanto ao que espera dos movimentos populares do mundo inteiro, ele que também tão bem os conhece. A maior delegação presente aqui é brasileira. E temos um bispo brasileiro também, Dom Guilherme Verlan, que é o presidente do Pontifício, ou melhor, presidente da comissão da CNBB para a doutrina social, todas as questões sociais. Mas nós vamos, a partir de agora, escutar as palavras do Santo Padre. Um aplauso para o presidente Evo Morales Saima. Veremos agora as palavras do Santo Padre. Este es el cariño de nuestra niñez, por supuesto, del pueblo boliviano. Um carinho do povo boliviano também a Santo Padre. Para el Papa Francisco. Un fuerte aplauso. El sombrero del Sao. Um sombreiro Típico típico cruceña. dessa terra. A menina que trouxe até o Papa Evo Morales um sombreiro típico dessa região. Tauixi. Es el cariño también del Papa Francisco para con nuestros niños. Ninguna familia más. Recordando um carinho do Papa Francisco também para com as crianças. Es el mensaje que nos ha acompañado estos días y que nos acompañará siempre. Agora, a expectativa também pelas palavras que o Santo Padre vai dirigir aos presentes. A mensagem do Papa Francisco. Vamos ouvir o Santo Padre. Hermanas y hermanos, Irmãos e irmãs, buenas tardes. boa tarde. Hace unos meses nos reunimos en Roma. Alguns meses reunimos em Roma Presente, e não esqueço primer encuentro nuestro. aquele nosso primeiro encontro. Durante este tiempo, Durante esse tempo, he llevado en mi corazón trouxe-vos no meu coração y en mis oraciones. e nas minhas orações. Y me alegra Alegra-me vê-los de novo aqui, debatendo los mejores debatendo os melhores caminhos para superar as graves situações de injustiça que sufren los excluidos. que padecem os excluídos em todo o mundo. Gracias, señor presidente. Obrigado, senhor presidente Evo Morales, Acompañar
tan decididamente este por encuentro. acompanhar tão decididamente esse encontro. Aquella vez en Roma Aquela vez em Roma senti algo muito belo. Fraternidade, paixão, entrega, sede de justiça. Hoje em Santa Cruz de la Sierra, volto a sentir o mesmo. Obrigado por isso. También he sabido por medio del pontífice Soube também pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz, del cardenal presidido pelo cardeal Turkson, muchos en la iglesia que são muitos na igreja, los que se sienten aqueles que se sentem mais próximos movimientos populares. dos movimentos populares. Era tanto Me alegra muito ver la iglesia con las puertas abiertas a todos ver a igreja com as portas abertas a todos vós, que se envolve, acompanha e consegue sistematizar em cada diocese, em cada comissão Justiça e Paz, uma colaboração real, permanente e comprometida com os movimentos populares. Convido-vos a todos, bispos, sacerdotes e leigos, juntamente com as organizações sociais das periferias urbanas e rurais, a aprofundar esse encontro. Dios permite que hoy nos Deus permitiu que nós voltássemos a ver hoje. A Bíblia lembra-nos que Deus escuta o clamor do seu povo. yo también E também volver a unir eu quero voltar a unir a minha voz à vossa. las famosas tres As famosas 3 T's: terra, y trabajo teto e trabalho. para todos nuestros hermanos y Para todos os nossos irmãos e irmãs. Isso e repito, son derechos sagrados. são direitos sagrados. Vale a pena. Vale la pena luchar por ellos. Vale a pena lutar por eles. Clamor de los excluidos Que o clamor dos excluídos en América seja escutado na América Latina e em toda a terra. Primero de todo, Primeiro de tudo, empecemos reconociendo que necesitamos conhecemos por reconhecer que precisamos de uma mudança. Quero esclarecer para que não haja mal-entendidos que falo dos problemas comuns de todos os latinos-americanos e, em geral, de toda a humanidade. problemas que tienen Problemas una matriz que têm uma matriz global y que hoy ningún Estado e que atualmente nenhum Estado pode resolver por si mesmo. esta aclaración propongo Feito esse esclarecimento, proponho que nos coloquemos essas perguntas. en serio que las cosas Reconhecemos nós que as coisas não andam bem no mundo, tantos onde há tantos camponeses sem terra, tantas familias sin techo, tantas famílias sem tantos teto, trabajadores, tantos trabalhadores sem direitos, personas tantas pessoas feridas na sua dignidade. reconocemos que las cosas Reconhecemos nós que as coisas não andam bem tantas quando explodem tantas guerras sem sentido y la violencia e a violência fratricida se apodera se adueña hasta de nuestro. até dos nossos bairros. Reconocemos que las cosas no andan bien. Reconhecemos nós que as coisas não andam bem quando o solo, a água, o ar e todos os seres da criação estão sob ameaça constante. Entonces, si reconocemos esto, Então, digámoslo sin miedo. se reconhecemos isso, digamos-lo sem medo. Precisamos e queremos uma mudança. Ustedes Cartas e nos nossos encontros relataram-me as múltiplas exclusões e injustiças que sofrem em cada atividade laboral, em cada bairro, em cada território. São tantas e tão variadas como muitas e diferentes são as formas próprias de as enfrentar. Mas há um elo invisível que une cada uma dessas exclusões. unidas por un hilo invisible. Estão unidas invisivelmente. Porque no se trata de esas cuestiones Conseguimos não reconhecê-lo? É que não se trata de questões isoladas.
Pergunto-me se somos capazes de reconhecer que essas realidades destrutivas correspondem a um sistema que se tornou global. Reconhecemos nós que esse sistema impôs a lógica do lucro a todo o custo, sem pensar na exclusão social, nem na destruição da natureza. Se assim insisto, digámoslo sem medo. Queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. Esse sistema é insuportável. Não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos, e nem sequer o suporta a terra, a irmã Mãe Terra, como dizia São Francisco. Queremos cambio em nossas vidas. Queremos uma mudança nas nossas vidas, nos nossos bairros, no vilarejo, na nossa realidade mais próxima. Mas uma mudança que toque também o mundo inteiro, porque hoje a interdependência global requer respostas globais para os problemas locais. A globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Quisiera hoy reflexionar con ustedes sobre el cambio que queremos y necesitamos. Hoje quero refletir convosco sobre a mudança que queremos e precisamos. Como sabem, recentemente escrevi sobre os problemas da mudança climática. Mas desta vez quero falar de uma mudança no outro sentido. Uma mudança positiva, uma mudança que nos faça bem, uma mudança, poderíamos dizer, redentora. Porque precisamos. Sei que buscais uma mudança e não apenas vós. Nos diferentes encontros, nas várias viagens, verifiquei que há uma expectativa, uma busca forte, um anseio em todo. Mesmo dentro da minoria, cada vez mais reduzida, que pensa sair beneficiada desse sistema, reina a insatisfação e, sobretudo, a tristeza. Muitos esperam uma mudança que os liberta desta tristeza individualista que escraviza. O tempo, irmãos e irmãs, o tempo parece exaurir-se. Já não nos contentamos com lutar entre nós, mas chegamos até a assanhar-nos contra a nossa casa. Hoje a comunidade científica aceita aquilo que os pobres já muito denunciam. Estão a produzir-se danos, talvez irreversíveis, no ecossistema. Está se castigar a terra, os povos e as pessoas de forma quase selvagem. E por trás de tanto sofrimento, tanta morte e destruição, sente-se o cheiro daquilo que um dos primeiros teólogos, Basílio de Cesareia, chamava o esterco do diabo. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Reina a ambição desenfreada de dinheiro. O serviço ao bem comum fica em segundo plano. Quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez do dinheiro domina todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana, faz lutar povo contra povo e até, como vemos,
põe em risco esta nossa casa comum, da irmã e mãe terra. Não quero alongar-me na descrição dos efeitos malignos desta ditadura súbita. Vós conhecei-los, mas também não basta assinalar as causas estruturais do drama social e ambiental contemporâneo. Sofremos de um certo excesso de diagnóstico, que às vezes nos leva a um pessimismo charlatão ou a rejubilar com o negativo. Ao ver a crônica negra de cada dia, pensamos que não haja nada que se possa fazer para além de cuidar de nós mesmos e do pequeno círculo da família e dos amigos. O que posso fazer eu? Recolhedor de papel, catador de lixo, limpador, reciclador. Frente a tantos problemas, se mal ganho para comer. O que posso fazer eu, artesão, vendedor, ambulante, carregador, trabalhador irregular, se não tenho sequer direitos laborais? O que posso fazer eu, camponesa, indígena, pescador, que dificilmente consigo resistir à propagação das grandes corporações? O que posso fazer eu? A partir da minha comunidade, do meu barraco, da minha povoação, da minha favela, quando sou diariamente discriminado e marginalizado, o que pode fazer aquele estudante, aquele jovem, aquele militante, aquele missionário que atravessa as favelas e as paradeiros com o coração cheio de sonhos, mas quase sem nenhuma solução para os meus problemas? Podem fazer muito. Podem fazer muito. Vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e excluídos, podeis e fazeis muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está, em grande medida, nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas criativas na busca diária dos 3 T's: trabalho, teto, terra. E também na vossa processos de mudança nacionais, regionais e mundiais. Não se acanhem. Segundo, vós sois semeadores de mudança. Aqui na Bolívia, ouvi uma frase de que gosto muito. Processo de mudança. A mudança é concebida não como algo que um dia chegará, porque se impôs esta ou aquela opção política, ou porque se estabeleceu esta ou aquela estrutura social. Sabemos amargamente que uma mudança de estruturas que não seja acompanhada por uma convenção sincera das atitudes e do coração, acaba a longo ou curto prazo por burocratizar-se, corromper-se e sucumbir. Tem que mudar o coração. Por isso eu gosto tanto da imagem do processo, donde la pasión por sembrar, por regar serenamente, onde a paixão por semear, por regar serenamente, que outros verão florescer, substitui a ansiedade de ocupar todos os espaços de poder disponíveis e de ver resultados imediatos. Cada um de nós é apenas uma parte de um todo complexo e diversificado, interagindo no tempo.
povos que lutam por uma afirmação, por um destino, por viver com dignidade, por viver bem, dignamente. Vós, a partir dos movimentos populares, assumis as tarefas comuns, motivados pelo amor fraterno que se rebela contra a injustiça social. Quando olhamos o rosto dos que sofrem, o rosto do camponês ameaçado, do trabalhador excluído, do indígena oprimido, da família sem teto, do imigrante perseguido, do jovem desempregado, da criança explorada, da mãe que perdeu o seu filho num tiroteio, porque o bairro foi tomado pelo narcotráfico, do pai que perdeu a sua filha porque foi sujeita à escravidão. Quando recordamos estes rostos e nomes, estremecem-nos as entranhas diante de tanto sofrimento e comovemos-nos todos, porque vimos e ouvimos. Porque hemos visto y oído. Porque vimos e ouvimos. Não a fria estatística, mas as feridas da humanidade dolorida, as nossas feridas, a nossa carne. Isso é muito diferente da teorização abstrata ou da indignação elegante. Isso comove-nos. Move-nos e procuramos o outro para nos movermos juntos. Essa emoção feita, ação comunitária, é incompreensível apenas com a razão. Tem um plus de sentido que só os povos entendem e que confere a sua mística particular aos verdadeiros movimentos populares. Vós viveis cada dia imersos na crueza da tormenta humana. Falaste-me das vossas causas, partilhastes comigo as vossas lutas. E agradeço-vos. Queridos irmãos, muitas vezes trabalhais no insignificante, no que aparece ao vosso alcance, na realidade injusta que vos foi imposta, e aqui não vos resignais opondo uma resistência ativa ao sistema idólatra que exclui, degrada e mata. Vi-os trabalhar incansavelmente pela terra e agricultura camponesa, pelos vossos territórios e comunidades, pela dignificação da economia popular, pela integração urbana das vossas favelas e agrupamentos, pela autoconstrução de moradias e o desenvolvimento das infraestruturas do bairro, e muitas atividades comunitárias que tendem à reafirmação de algo tão elementar e inegavelmente necessário, como o direito aos 3 T's: terra, teto e trabalho. Esse arraigo ao barrio, esse apego ao bairro, à terra, ao território, à profissão, à corporação, este reconhecer-se no rosto do outro, esta proximidade no dia a dia com as suas misérias e os seus heroísmos cotidianos, é o que permite realizar o mandamento do amor. Não a partir de ideias ou conceitos, mas a partir do genuíno encontro entre pessoas. Porque não se amam os conceitos nem as ideias. Amam-se as pessoas. se aman. Nadie ama un concepto, nadie ama una idea. Se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega. A entrega. A verdadeira entrega nasce do amor pelos homens e mulheres, crianças e idosos, vilarejos e comunidades.
rostros y nombres, rostos e nomes que enchem o coração. semillas de esperanza A partir dessas sementes de esperança semeadas en las periferias, pacientemente nas periferias esquecidas do planeta, brotes de ternura esses rebentos de ternura que lutam por subsistir na escuridão da exclusão, crescerão grandes árvores, surgirão bosques densos de esperança para oxigenar este mundo. que ustedes trabajan Vejo com alegria que trabalhais no que aparece ao vosso alcance, cuidando dos rebanhos, cuidando dos rebentos, mas ao mesmo tempo protegiendo la arboleda. com uma perspectiva mais ampla, protegendo o arvoredo. Trabalhais numa perspectiva que não só aborda a realidade setorial que cada um de vós representa e na qual felizmente está enraizada, mas procurais também resolver na sua raiz os problemas gerais de pobreza, desigualdade e exclusão. Felicito-vos por isso. Es imprescindible que junto a la É reivindicación imprescindível que, a par das reivindicações dos seus legítimos direitos, os povos e as suas organizações sociais construam uma alternativa humana à globalização exclusiva. ustedes son sembradores del campo. Vós sois semeadores de mudança. Que Deus vos dê coragem, alegria, Les dé perseverança e paixão para seguir sembrando. para continuar a semear. Tengan la certeza Tenho a certeza que tarde o temprano de que mais cedo ou mais tarde ver los frutos. vamos ver os frutos. A los dirigentes les pido Peço aos dirigentes, creativos, sede criativos e nunca percais o apego às coisas próximas, porque el padre de la mentira porque o pai da mentira sabe sabe usurpar palavras nobres, promover modas intelectuais e adotar posições ideológicas, pero si ustedes construyen mas se construídas sobre bases sólidas, sobre as necessidades reais experiencia viva del e a experiência viva dos vossos irmãos, dos camponeses indígenas, dos trabalhadores excluídos e famílias marginalizadas, no certamente equivocar. não vos equivocareis. La iglesia no A puede igreja não pode, nem deve ser alheia a este processo no anúncio del evangelio. do Evangelho. Muchos sacerdotes y agentes Muitos sacerdotes e agentes pastorais tienen una enorme realizam uma tarefa imensa, acompañando acompanhando e promovendo os excluídos incluidos de todo el em mundo, todo o mundo, junto a cooperativas, ao lado de cooperativas, dando impulso a empreendimentos, construindo casas, trabalhando abnegadamente nas áreas da saúde e desporto y la educación. e educação. Estoy convencido que la colaboración Estou respetuosa convencido de que a cooperação amistosa com os movimentos populares pode robustecer estes esforços e fortalecer os processos de mudança. siempre presente en el corazón a la Virgen María, Temos sempre presente no coração Virgem Maria, uma jovem humilde, pequeño pueblo de uma pequena aldeia perdida na periferia de um grande império. una madre sin techo, Uma mãe sem teto, que soube transformar um curral de animais na casa de Jesus, con unos pañales, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. María, Maria signo de é esperanza, sinal de esperança para os povos sufren dolores que sofrem dores de parto que brote la justicia. até que brote a justiça. Rezo a la Virgen Rezo a Virgem do Carmo, venerada por el pueblo tão boliviano, venerada pelo povo boliviano. rezo a la Virgen María Rezo a Virgem por el pueblo a Virgem Maria, tão venerada pelo povo boliviano, para fazer este encuentro nuestro com que esse nosso encontro seja fermento de mudança. Terceiro, El cura habla largo, parece, ¿no? o padre parece que fala muito, hein? Por último, Por último, quisiera gostaria estemos juntos que refletíssemos juntos sobre algumas tarefas importantes este momento nesse momento histórico que queremos
pois queremos uma mudança positiva em benefício de todos os nossos irmãos e irmãs. Disso estamos certos. Queremos uma mudança que se enriqueça com o trabalho conjunto de governos, movimentos populares e outras forças sociais. Nós sabemos isso também. Mas não é tão fácil definir o conteúdo da mudança, ou seja, o programa social que reflita esse projeto de fraternidade e justiça que esperamos. Não é fácil definir. Nesse sentido, não espere uma receita desse Papa. Nem o Papa, nem a Igreja têm o monopólio da interpretação da realidade social ni la propuesta de soluciones a problemas e da proposta de soluções para os problemas contemporâneos. Atrever-me-ia a dizer que não existe uma receita. A história é construída pelas gerações que se vão sucedendo no horizonte de povos que avançam individuando o próprio caminho e respeitando os valores que Deus colocou no coração. Gostaria de propor 3 grandes tarefas que requerem a decisiva contribuição do conjunto dos movimentos populares. A primeira tarefa é pôr a economia ao serviço dos povos. Os seres humanos e a natureza Os seres humanos e a natureza não devem estar ao serviço do dinheiro. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. Essa economia mata, essa economia exclui, essa economia destrói a Mãe Terra. A economia não deveria ser um mecanismo de acumulação, mas a condigna administração da casa comum. Isso implica cuidar zelosamente da casa e distribuir adequadamente os bens entre todos. A sua finalidade não é unicamente garantir o alimento ou um decoroso sustento. Isso já seria um grande passo. Não é sequer, embora fosse já um grande passo, garantir o acesso aos 3 T's pelos quais combateis. Uma economia verdadeiramente comunitária, poder-se dizer uma economia de inspiração cristã, deve garantir aos povos dignidade, prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos. A última frase disse o Papa João XXIII há quase 50 anos. Jesus disse no Evangelho, aquele que dá espontaneamente um biqueiro de água, um copo de água, será levado em consideração no reino dos céus. Esto implica las 3 T. Isso implica os 3 T's, mas também acesso à educação, à saúde, à inovação, às manifestações artísticas e culturais, à comunicação, ao desporto e à recreação. Uma economia justa deve criar as condições para que cada pessoa possa gozar de uma infância sem privações, desenvolver os seus talentos durante a juventude, trabalhar com plenos direitos durante os anos de atividade e ter acesso a uma digna aposentadoria na velhice. É uma economia onde o ser humano, em harmonia com a natureza, estrutura todo o sistema de produção e distribuição de tal modo
que as capacidades e necessidades de cada um encontrem um apoio adequado no ser social. Vós e outros povos também resumis este anseio de uma maneira simples e bela: viver bem. Esta economia Essa economia não é apenas desejável e necessária, mas também possível. Não é uma utopia nem uma fantasia. É uma perspectiva extremamente realista. Podemos consegui-la. Os recursos disponíveis no mundo, fruto do trabalho, não são mais que suficientes para o desenvolvimento integral de todos os homens e do homem todo. Mas o problema é outro. Existe um sistema com outros objetivos. Um sistema que, apesar de acelerar irresponsavelmente os ritmos da produção, apesar de implementar métodos na indústria e na agricultura que sacrificam a mãe terra na área da produtividade, continua a negar a milhares e milhões de pessoas os mais elementares direitos econômicos, sociais e culturais. Este sistema atenta contra o projeto de Jesus, contra a boa notícia. A distribuição dos frutos da terra e do trabalho humano não é mera filantropia. É um dever moral. Para os cristãos, o encargo é ainda mais forte. É um mandamento. Trata-se de devolver aos pobres e às pessoas o que lhes pertence. O destino universal dos bens não é um adorno retórico da doutrina social da Igreja. É uma realidade anterior à propriedade privada. A propriedade, sobretudo, quando afeta os recursos naturais, deve estar sempre em função das necessidades das pessoas. E essas necessidades não se limitam ao consumo. Não basta deixar cair algumas gotas quando os pobres agitam este copo que, por si só, nunca derrama. Os planos de assistência que acodem a certas emergências deveriam ser pensados apenas como respostas transitórias. Nunca poderiam substituir a verdadeira inclusão. A inclusão que dá o trabalho digno, livre, criativo, participativo e solidário. Nesse caminho, os movimentos populares têm um papel essencial. Não apenas exigindo e reclamando, mas fundamentalmente criando. Vós sois poetas sociais, criadores de trabalho, construtores de casas, produtores de alimentos, sobretudo para os descartados pelo mercado global. Conheci de perto várias experiências onde os trabalhadores, unidos em cooperativas e outras formas de organização comunitária, conseguiram criar trabalho onde só havia sobras da economia idólatra. E muitos estão aqui, alguns deles. As empresas recuperadas, as feiras francas e as cooperativas de catadores de papelão são exemplos dessa economia popular que surge da exclusão e que, pouco a pouco, com esforço e paciência, adota formas solidárias
que a dignificam. Quão diferente é isso do fato dos descartados pelo mercado formal serem explorados como escravos. Os governos que assumem como própria tarefa de colocar a economia ao serviço das pessoas devem promover o fortalecimento, melhoria, coordenação e expansão destas formas de economia popular e produção comunitária. Isto implica melhorar os processos de trabalho, prover de adequadas infraestruturas e garantir. Quando o Estado e organizações sociais assumem juntos a missão dos 3 T's, ativam-se os princípios de solidariedade e subsidiariedade que permitem construir o bem comum numa democracia plena e participativa. A segunda tarefa eram 3. É unir os nossos povos no caminho da paz e da justiça. Os povos do mundo querem ser artífices do seu próprio destino. Querem caminhar em paz para a justiça. Não querem tutelas nem interferências, onde o mais forte subordina o mais fraco. Querem que a sua cultura, o seu idioma, os seus processos sociais e tradições religiosas sejam respeitados. Nenhum poder efetivamente constituído tem direito de privar os países pobres do pleno exercício da sua soberania. E quando fazem, vemos novas formas de colonialismo que afetam seriamente as possibilidades de paz e justiça. Porque a paz funda-se não só no respeito pelos direitos do homem, mas também no respeito pelo direito dos povos, sobretudo o direito à independência. Os povos da América Latina alcançaram com um parto doloroso a sua independência política e, desde então, viveram já quase 2 séculos de uma história dramática e cheia de contradições, procurando conquistar uma independência plena. Nos últimos anos, depois de tantos mal-entendidos, muitos países latino-americanos viram crescer a fraternidade entre os seus povos. Os governos da região juntaram seus esforços para fazer respeitar a sua soberania, a de cada país e a da região como um todo, que, de forma muito bela, como faziam os nossos antepassados, chamam a Pátria Grande. Dos movimentos populares. Cuidem e façam crescer esta unidade. É necessário manter a unidade contra toda tentativa de divisão para que a região cresça em paz e justiça. Apesar destes avanços, ainda subsistem fatores que atentam contra este desenvolvimento humano equitativo e coartam a soberania dos países da Pátria Grande e de outras latitudes do planeta. O novo colonialismo assume variadas fisionomias. Às vezes é o poder anônimo do ídolo dinheiro. Corporações, credores, alguns tratados denominados de livre comércio. E a imposição de medidas de austeridade que sempre apertam o cinto dos trabalhadores e dos pobres.
Os bispos latino-americanos denunciaram-no muito claramente no documento de Aparecida, quando afirmam que as instituições financeiras e as empresas transnacionais se fortalecem ao ponto de subordinar as economias locais, sobretudo debilitando os estados, que aparecem cada vez mais impotentes para levar adiante projetos de desenvolvimento a serviço de suas populações. Em outras ocasiões, sobre o nobre disfarce da luta contra a corrupção, o narcotráfico ou o terrorismo, graves males dos nossos tempos que requerem uma ação internacional coordenada, vemos que se impõe aos Estados medidas que pouco têm a ver com a resolução de tais problemáticas e muitas vezes tornam as coisas piores. Da mesma forma, a concentração monopolista dos meios de comunicação social que pretende imponer pautas alienantes de pretende impor padrões alienantes de consumo e certa uniformidade cultural é outra das formas que adota o novo colonialismo. É o colonialismo ideológico. Como dizem os bispos da África, muitas vezes pretende-se converter os países pobres em peças de um mecanismo, partes de uma engrenagem gigante. Hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se puede resolver sem a interação dos Estados e dos povos a nível internacional. Qualquer ato de envergadura realizado numa parte do planeta repercute-se no todo em termos econômicos, ecológicos, sociais e culturais. Até o crime e a violência se globalizaram. Por isso, nenhum governo pode atuar à margem de uma responsabilidade comum. Se queremos realmente uma mudança positiva, temos de assumir humildemente a nossa interdependência, a nossa sã independência. Mas interação não é sinônimo de imposição. Não é subordinação de uns em função dos interesses dos outros. O colonialismo novo e viejo que reduz a los países pobres. O colonialismo novo e velho que reduz os países pobres a meros fornecedores de matérias-primas e não de obra barata e mão de obra barata gera violência, miséria, migrações forçadas e todos os males que vêm juntos, precisamente porque, ao pôr a periferia em função do centro, nega-lhes o direito de um desenvolvimento integral. Isto é desigualdade, e a desigualdade gera violência que nenhum recurso policial, militar ou dos serviços secretos será capaz de deter. Digamos não, então, a las viejas. Digamos não, então, às velhas e novas formas de colonialismo. Felizes los que trabalham por la paz. E aqui, digamos sim ao encontro entre povos e culturas. Bem-aventurados os que trabalham pela paz. Aqui quero determinar um tema importante. É que alguém poderá com direito dizer, quando o Papa fala de colonialismo, esquece-se de certas ações da Igreja. Como pensar, vou digo, cometeram-se muitos e graves pecados contra os povos nativos da América, em nome de Deus. Lo han reconocido mis antecesores. Reconheceram os meus antecessores. Lo ha dicho el CELAM. Afirmou o CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. E quero reafirmá-lo, eu também,
como São João Paulo II, peço que a Igreja se ajoelhe diante de Deus e implore o perdão para os pecados passados e presentes dos seus filhos. E eu quero dizer-vos, quero ser muito claro como foi São João Paulo II. Peço humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América. E junto a este pedido de perdão e para ser justos, pedido de perdão para ser justos, quero que recordemos milhares de sacerdotes, bispos, que se opuseram à lógica da espada com a força da cruz. Houve pecado e abundante. Houve pecado e abundante. Mas não pedimos perdão. E por isso pedimos. Também pedimos perdão. E onde temos tantos pecados, sobreabundou também. Les pido também que recuerden a todos. E penso também que recordem a todos, crentes e não crentes, que se recordem de tantos bispos, sacerdotes e leigos que pregaram e pregam a boa nova de Jesus com coragem e mansidão, respeito e em paz. Bispos, sacerdotes e leigos que anonimamente pateam nossos barrios pobres, levando mensagem de paz. E também vão aos nossos bairros pobres, levando mensagens de paz. E na sua passagem por esta vida, deixaram impressionantes obras de promoção humana e de amor, pondo-se muitas vezes ao lado dos povos, até mesmo até o martírio. A igreja, os seus filhos e filhas fazem parte da identidade dos povos da América Latina. Identidade que alguns poderes, tanto aqui como em outros países, se empenham por apagar. Talvez porque a nossa fé é revolucionária. Porque a nossa fé desafia a tirania do ídolo dinheiro. Hoje vemos com horror como no Oriente Médio e em outros lugares do mundo se persegue, tortura, assassina a muitos irmãos nossos pela sua fé em Jesus. Isso também devemos denunciá-lo. Dentro dessa terceira guerra mundial em parcelas que vivemos, há uma espécie de veja uma palavra, de genocídio em curso que deve cessar. Aos irmãos e irmãs do movimento indígena latino-americano, deixe-me expressar a minha mais profunda estima e felicitá-los por procurar uma forma de convivência que eu chamo de poliédrica, onde as partes conservam a sua identidade construindo juntas uma pluralidade que não atenta contra a unidade, mas fortalece-a. A sua procura desta interculturalidade que conjuga a reafirmação dos direitos dos povos nativos com o respeito à integridade territorial dos povos. Enriquece-nos e fortalece-nos todos. Terceira tarefa, e talvez a mais importante que devemos assumir hoje, é
defender a Mãe Terra. La casa común de todos nosotros está siendo A casa comum de todos nós está sendo saqueada, devastada, vexada, impunemente. A covardia em defendê-la é um pecado grave. Vemos com crescente decepção, sucederam-se uma após outra cimeiras internacionais sem qualquer resultado importante. Existe um claro, definitivo e inadiável imperativo ético de atuar, que não está sendo cumprido. Não se pode permitir que certos interesses que são globais, mas não universais, se imponham, submetendo estados e organismos internacionais e continuem a destruir a criação. Os povos e os seus movimentos são chamados a clamar, mobilizar-se, exigir pacífica, mas tenazmente, a adoção urgente de medidas apropriadas. Peço-vos, em nome de Deus, que defendais a Mãe Terra. Sobre esse assunto, expressei-me devidamente na carta encíclica Laudato Si. E creio que será entregue a vocês no final desse encontro. Lendo a encíclica, basta, é um pequeno resumo. Para finalizar, Agora uma palavra importante. Para concluir, quero dizer-lhes novamente, o futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes dirigentes, das grandes potências e das elites. Está fundamentalmente nas mãos dos povos, na sua capacidade de se organizarem, e também nas suas mãos que regem, com humildade e convicção, este processo de mudança. Estou convosco. Digamos juntos, do fundo do coração, nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância. Nenhum jovem sem possibilidades, nenhum idoso sem uma veneranda velhice. Continuai com a vossa luta. E, por favor, cuidai bem da Mãe Terra. Sincero, de coração. Rezo por vocês. Rezo com vocês. E quero pedir a Mãe de Deus que os acompanhe. Que os acompanhe e abençoe, que os acumule do seu amor e defenda no caminho, concedendo-vos em abundância aquela força que nos mantém de pé. Esta força é a esperança. E uma coisa importante, a esperança não decepciona. E obrigado. E, por favor, peço-vos que rezeis por mim. E se alguém de vocês não pode rezar, com todo respeito, peço que me pensem bem. Palavras conclusivas do Papa Francisco no encerramento do Encontro Mundial dos Movimentos Populares. Desta maneira, irmãos e irmãs, na conclusão já conclui-se então esse segundo Encontro Mundial
dos movimentos populares. Santo Padre que saúda também alguns dos presentes. Encontro mundial que se realiza na Bolívia. Um forte aplauso ao Papa Francisco pelo grande trabalho. Esse é Evo Morales que saúda mais uma vez Papa Francisco. Estamos indo então para a conclusão e agora um dos trabalhadores também coloca um capacete nos Santo Padre também, Evo Morales. E agora muitos dos presentes naturalmente se aproximam do Santo Padre, saúdam o Santo Padre. Agora é uma espécie de mãe de santo, pelo menos vestido como, chega até o Santo Padre para saudá-lo e conversar com ele. Momento muito intenso dessa viagem do Papa Francisco, o encontro com os movimentos populares. Um grande discurso, um discurso longo. O Papa pediu desculpas, inclusive, dizendo, vocês não pensavam que o sacerdote fala tanto, mas o Papa comunicou o seu pensamento, a sua ideia, do que significa, inclusive, os movimentos sociais. E o Papa pergunta também, o que eu posso fazer pela minha comunidade, pelo meu barraco, pela minha população? Muito, muito. O Papa recorda também que esses movimentos são semeadores de mudança. Aqui na Bolívia, disse ele, ouviu uma frase que eu gosto muito: processo de mudança. O Papa que falou sobre a economia, sobre as formas de colonialismo. Santo Padre que também recordou um pouco a história da América Latina. Alguém poderá com direito dizer, diz o Papa, quando o Papa fala de colonialismo, esquece de certas ações da Igreja. Com pesar, disse o Papa, digo, cometeram-se muitos e graves pecados contra os povos nativos da América. Em nome de Deus, reconhecer os meus antepassados, os antecessores, afirmou Celan, e quero reafirmá-lo também, como São João Paulo II. Peço que a Igreja se ajoelhe diante de Deus e implore o perdão para os pecados passados e presentes dos seus filhos. E eu quero dizer-vos, quero ser muito claro, como foi São João Paulo II. Peço humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América. Continua ainda o Santo Padre a saudar, naturalmente, representantes de várias delegações que se fazem presente aqui em Santa Cruz de la Sierra, no segundo encontro mundial dos movimentos populares. Papa também peço a todos, crentes e não crentes, que se recordem de tantos bispos, sacerdotes e leigos que pregaram e pregam a boa nova de Jesus com coragem e mansidão, respeito e paz, que na sua passagem por esta vida deixaram impressionantes obras de promoção humana e de amor, pondo-se muitas vezes e chegando muitas vezes até o martírio. A Igreja e os seus filhos e filhas fazem parte da identidade dos povos da América Latina. Identidade que alguns poderes, tanto aqui como em outros países, se empenham por apagar. Talvez porque a nossa fé é revolucionária, disse o Papa, porque a nossa fé desafia a tirania do ídolo dinheiro. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena.
Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.